Saudações a todos, vamos aqui no nosso caso. Trata-se de uma paciente jovem que num exame de sangue apresentou aumento da prolactina. Então suspeitou-se de um microadenoma hipofisário e foi realizado uma ressonância magnética da hipófise. E a parte do exame que temos aqui, um corte coronal, uma sequência ponderada em T1 ou pesada em T1. É T1 porque o líquor dentro dos ventrículos está escuro, nos sulcos está escuro, na cisterna supracelular está escuro. A substância branca está um pouco mais clara, um pouco mais branca, e a substância cinzenta aqui no córtex está cinza, está escura. Então isso é T1. Córtex cinza, né? Substância cinzenta cinza, substância branca esbranquiçada e líquor escuro. E é um T1 pós-contraste. Como é que eu sei que é um T1 pós-contraste? Porque a hipófise está com hipersinal, está realçada, a haste da hipófise está realçada e a mucosa da faringe está realçada. Então temos um coronal T1 pós-contraste. No caso aqui foi um T1 espinheco, um T1 utilizando a técnica espinheco. E o que temos de alterado? Primeiro vamos ver o que está normal. A hipófise está normal, a haste da hipófise está normal, as carótidas internas na porção cavernosa estão normais, seios cavernosos aqui direita e esquerda estão normais. Isso aqui está com hipersinal, mas não é alteração. Veja que o córtex está completamente normal. É uma parte do esfenoide que não foi pneumatizada. Então é um paciente que tem o seio esfenoidal pequeno e a parte do esfenoide não pneumatizada apareceu nesse corte. Portanto, ele tem medula óssea amarela. Sendo assim, tem gordura. Gordura tem hipersinal em T1. Veja, gordura aqui do subcutâneo com hipersinal em T1. Então, isso é normal. Aqui nós temos o quiasma óptico e temos uma estrutura com ausência de sinal, né? Preto é ausência de sinal, oval que comprime o quiasma óptico de cima para baixo, de cranial para caudal. Essa estrutura se comunica com essa outra estrutura tubular que tem ausência de sinal, que se comunica com esta outra. Aqui temos uma semelhante. Então, esta aqui é a porção supraclinoide da carótida interna, artéria cerebral média e artéria cerebral anterior. Porção supraclinoide da carótida interna, artéria cerebral média e artéria cerebral anterior. Isso aqui suspeitamos que seja um aneurisma, né? Uma dilatação sacular, um aneurisma sacular na cerebral anterior, provavelmente na comunicação com a comunicante anterior. Feito a angiorressonância pela técnica TOF, TOF é tempo de voo, né? Com a técnica TOF, o que acontece? Onde tem fluxo fica com hipersinal, fica branco, onde não tem fluxo fica escuro. Então você veja aqui a artéria basilar, cerebral posterior, carótida interna de um lado e do outro, cerebral média, cerebral anterior, média anterior. E você veja fluxo aqui formando essa imagem oval na junção da cerebral anterior com a comunicante anterior, que está aqui na ponta da seta. Então, um aneurisma sacular da comunicante anterior. E aqui, a presença dele aqui. Ali na ponta da seta, aneurisma sacular da artéria comunicante anterior. Então, lembrar que os vasos que têm alto fluxo podem apresentar com ausência de sinal em T2. É mais fácil de vê-los com ausência de sinal em T2. Mas aqui em T1 também eles apresentam ausência de sinal. E por que, já que foi injetado o contraste, eles não estão com hipersinal? Veja que o seio cavernoso apresenta hipersinal. A glândula hipófise realçou com contraste, a haste realçou e você tem vários vasos superficiais aqui que apresentam hipersinal. Por que, então, que
estes vasos que eu citei e o aneurisma não estão com hipersinal. Porque eles têm um fluxo alto. E nessa técnica que foi feito esse exame, é uma técnica spin-eco. A técnica spin-eco, T1 spin-eco, ele dá uma nitidez da imagem muito boa, uma resolução espacial da imagem muito boa. Esse exame foi feito num aparelho antigo, um aparelho de meio Tesla, um Giroscan. E apresenta uma nitidez de imagem excelente, porque usou a técnica spin-eco. Porém, nessa técnica, a aquisição da imagem é lenta. Então, vasos que tenham fluxo rápido, eles vão ter ausência de sinal, porque os prótons de hidrogênio que foram excitados pela radiofrequência já passaram por esse plano de corte quando a imagem está sendo adquirida, porque a aquisição da imagem é bastante lenta em comparação com as outras técnicas. Portanto, esses prótons não darão sinal porque eles já não estão mais aqui, eles já passaram. E os prótons que estão aqui, eles não foram excitados, são prótons que entraram no campo de visão da aquisição da imagem. Portanto, dá esse aspecto de flow void, de ausência de sinal, mesmo com o contraste venoso. Já estruturas que têm fluxo mais lento, como o seio cavernoso, que na verdade é um seio venoso, tem um fluxo bastante lento, e as veias, aqui são tudo veias, apresentam um fluxo lento o suficiente para que o contraste permita um encurtamento de T1 adquirido naquela região, naquele plano de corte. Então os prótons excitados não passaram ainda, eles ainda estão presentes ali. Ok? Então a explicação mais ou menos essa. Do ponto de vista físico, a explicação é um pouco mais complexa, mas do ponto de vista prático é isso. Nas sequências mais lentas, sequências... Ok? Então é isso. Era um caso de aneurisma sacular da comunicante anterior com a cerebral anterior direita. Obrigado e até o próximo caso.